Sejam bem-vindos à Mesa do Canto, emissão de 27 de janeiro, sábado. Fica uma nota iam pedir desculpas porque nos 2 últimos fins de semana não houve a Mesa do Canto, uma vez tivemos futebol pela manhã, 2 sábados consecutivos, o que não é habitual. Temos como convidada para esta emissão da Mesa do Canto doutora Cristina Brazete. Vou tratá-la por Cristina, tanto mais que este é um programa informal e também já nos conhecemos há alguns anos. A Cristina Brazete é atual vereadora da Educação e Desporto da Câmara Municipal de Viseu, foi diretora da Escola Básica Integrada do Instituto Piaget no Campo, foi docente do Instituto Piaget e foi também presidente da Escola Superior de Educação do Instituto Piaget de Viseu. Obrigado por teres acedido, e eu agora não ia passar, ia buscar a doutora, mas queria agradecer-te exatamente porque te disponibilizaste muito rapidamente para estar aqui na Mesa do Canto. Como é que uma docente do Instituto Piaget, diretora de uma escola que eu diria que foi criação tua, cai na Câmara Municipal de Viseu? E vamos começar logo pela parte mais difícil. Então, muito bom dia. Eu agradeço o convite que me fizestes. Disponibilizei rapidamente, tiveste sorte, porque havia um espacito no horário, mas apenas por isso que, na verdade, a agenda está um bocadinho preenchida, mas é com todo o gosto que estou aqui. Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta, acho que fácil. Toda a minha vida eu aceito os desafios facilmente, portanto não basta que eu veja, eu me entusiasmo, portanto é assim quase uma coisa, não sei explicar, talvez carnal, sei lá, é que dizem-me, vamos para ali, e há alguma coisa que tu aí não disseste que foi onde eu comecei. A minha formação inicial é de engenharia e, portanto, é uma coisa que as pessoas hoje em dia descobriram isso há pouco tempo e passam a vida numa guerra, é doutora ou engenheira, que eu acho piada porque as pessoas começam doutora Cristina, depois engenheira, depois... E isso não é nada importante, o importante é mesmo que eu sou Cristina e gosto muito do meu nome e o título não faz qualquer diferença naquilo que eu sou, nem naquilo que eu faço. Eu comecei como engenheira, depois de ter-me acabado a minha licenciatura no Porto, comecei a trabalhar com engenharia no Porto e depois vim passar um fim de semana a Viseu e eu costumo dizer que sou sempre bem disposta porque eu ainda estou de fim de semana, porque eu vim passar um fim de semana e fiquei. Portanto, eu ainda hoje estou a passar o fim de semana. Portanto, estás a ver porque é que eu estou sempre bem disposta. Mas este fim de semana tem sido muito longo. Não, fim de semana prolongado, portanto, repara que vida boa eu tenho andar sempre em fim de semana. Portanto, é uma vida boa. E, portanto, eu vim passar esse fim de semana e fui convidada para ir dar aulas para a escola, hoje a Zé de Perdigão, que na altura era a C+S da Abraveses, porque havia falta de professores de matemática. Na altura o presidente estava muito aflito porque não havia professores de matemática e eu estava de licença de maternidade e fui dar aulas de substituição para resolver assim aquele problema urgente. E não percebi logo ali ao lado. Pronto, foi um bocadinho isso, foi mesmo ali ao lado. Eu achava que não tinha jeito nenhum para dar aulas. Era uma convicção que eu tinha, não sei bem porquê, talvez porque a minha mãe era professora e eu achava que aquilo que era uma tarefa que não era para mim. O que é certo é que eu em 1990, que foi quando esse episódio aconteceu, e até hoje, que foi ontem. Esse fim de semana teve 27 anos. E repara bem, 27 anos, e eu tinha tido uma experiência como professora do ISEP no Porto, em engenharia, e não tinha corrido bem, porque não tinha corrido bem pessoalmente, porque não gostei, portanto, essa tinha sido já a experiência, porque eu este ano faço 30 anos de serviço como professora e tinha tido essa experiência lá no Porto, que não correu muito bem porque eu era muito jovem e fui professora de antigos alunos, colegas, e portanto aquilo não foi assim uma experiência muito gratificante, porque de repente eu estava a ter alunos que me tinham prachado quando eu era caloira, portanto estás a perceber que aquilo não foi assim uma experiência muito, muito agradável. Mas depois quando eu fui para a C+S da Abraveses dar matemática, eu gostei de dar aulas, gostei muito do contacto com os alunos, tive turmas muito difíceis, porque eram turmas de 30 alunos, 31, naqueles antigos galinheiros que não eram condições nenhumas de trabalho, mas eu gostei dessa relação. Entrei para o Conselho Diretivo da Azeré de Perdigão, portanto, repara... O resto do fim de semana? Desse fim de semana, entrei para o Conselho Diretivo, estive lá naquela escola, penso eu que 8, 9 a 10 anos depois, nessa escola,
E quando eu fui para o Conselho Diretivo eu percebi que o que eu gosto mesmo é desta parte de gestão dos projetos, dessas coisas das escolas. Portanto, eu gosto muito do contacto com os alunos, gosto muito de fazer coisas para os alunos e, portanto, gostei muito dessa experiência de gestão na escola. E, entretanto, eu vou fazer uma pós-graduação ao Instituto Piaget, portanto, isto só para dizer rapidamente, para responder à tua pergunta, às voltas que eu aqui ando. Fui fazer uma pós-graduação ao Instituto Piaget de Educação Especial, porque eu tinha uns alunos surdos e não conseguia comunicar com eles, e, portanto, fui fazer uma pós-graduação, entro no Instituto Piaget como aluna, nessa pós-graduação, no antigo SES de Educação Especial. E fui desafiada, passado um ano, pelo próprio presidente do Instituto Piaget, pelo Dr. Oliveira Cruz, para este projeto da EBI Jean Piaget, que estava a dar os primeiros passos, e ele conheceu-me porque havia na altura relações com o Ministério da Educação por causa dos alunos, que estava eu no Conselho Diretivo da Azeredo de Perdigão. Portanto, ele achou que eu teria o perfil certo para aquilo, não sei, nunca lhe perguntei bem porque é que ele insistiu que eu fosse para lá, e na altura falou-me num projeto que a escola iria ter. Eu confesso que fiquei muito assustada e achei que não tinha perfil nenhum para ir liderar um projeto daqueles. Já lá vão 20 anos, portanto, e eu, como eu te digo, não tinha começado, não tinha uma carreira de professora. A minha carreira era um bocadinho, vim passar o fim de semana e fiquei por aí e gostava daquilo, mas eu achava que não tinha competências para fazer aquele trabalho e, portanto, tinha receio. Mas ele falou-me num projeto de alunos angolanos que vinham na altura para fazer cá o seu percurso académico. A Angola ainda estava em guerra e aquele projeto, confesso que me fascinou. Virem 50 jovens angolanos vindos de um país em guerra, com muitas dificuldades em termos de ensino, em termos de tudo, mas o ensino era a área. Eu confesso que aquele projeto me fascinou e fiquei com aquela vontade de aceitar. E aceitei aquele desafio e foi, e em boa hora o fiz, porque na verdade foi das coisas mais... eu acho que já, se não fizer mais nada, já aquilo já chegou, porque aqueles jovens, foi um projeto fantástico, aqueles jovens conseguiram fazer, quase todos estão em Angola neste momento, depois de terem tido percursos académicos muito bons. Com quem continuas a ter uma relação muito próxima? Uma relação muito próxima, porque houve muitas peripécias, sabes? Aqueles jovens eram jovens que não tinham, muitos deles não tinham família, outros encontraram famílias depois de ter acabado a guerra, mas depois foi preciso fazer tudo, percebes? Foi preciso encontrar médico de família, foi preciso encontrar famílias para eles ficarem, foi preciso fazer tudo. E, portanto, eu fui encarregada de educação deles todos, o próprio Ministério da Educação, na altura, para os aceitar. Havia problemas com tudo. Então, mas eles são estrangeiros, como é que os querem enquadrar no sistema de ensino português? Tem que ter um encarregado de educação português. E eu, isto em Coimbra, na DREC, disse, está bem, então fico eu, não há problema. E fiquei encarregada de educação de 50, que depois passaram a ser 70, porque entretanto vieram outros. E isto foi uma aventura fantástica, porque a minha relação com eles são os meus meninos de chocolate, que é assim que eles chamam. Eles chamam mamãe branca e eu chamo os meninos de chocolate, porque eu sou doida por chocolate, mas sou alérgica. Portanto, tinha que ter uma equipe de chocolate, não é? Que não se coma, que é para não ficar alérgica. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Aquele projeto da EBIS, como a EBIS pertence à Nuclisol, que é uma IPSS, que toda a gente acha que pertence ao Instituto Piaget, mas não é bem a mesma coisa. Como é uma IPSS, tem projetos solidários. E eu confesso que tenho um perfil para essas áreas. Percebi isso durante este meu tempo. E que me fascina poder fazer da escola muito mais do que um sítio onde se aprende matemática, português e outras coisas. Portanto, olha, nós já vamos continuar, porque eu comecei por... a questão que eu coloquei foi como é que chegaste à Câmara de Viseu. Só que o caminho é longo e a engenharia também. Andaste ali às voltas. E a propósito de engenharia... como é que eu vou introduzir isto? Me and Mr. Jones foi uma das canções que tu escolheste na versão original de Billy Paul. Porquê? E já vamos voltar à EBIS. Pois eu não sabia que me ias fazer essas perguntas, era do porquê. Não sei, essa música é eu penso que ela que é dos anos 70, se não me engano.
E é uma música que sempre fez parte da minha vida, não sei explicar. Essa não tem explicação de porque é que... Sei lá, é daquelas que a gente ouve sempre. Portanto, ela acompanha-me. Se eu te quiser dizer, eu escolhi esta música porque ela me marcou naquele momento, não é. Esta é a música da minha vida. É aquela que me acompanha desde que eu me lembro que sou eu. Embora seja mais velha de que 70 anos, dos anos 70, mas talvez a minha consciência musical comece por aí, e essa é uma música que faz parte. Meia volta eu tenho que a ouvir. É aquela que fica. Está sempre então presente. vamos ficar com esta proposta musical, Me and Mr. Jones, com Billy Paul. Voltamos já a seguir. Ok, então depois deste Me and Mr. Jones, voltamos à Hebis. Ou seja, o caminho até à variação da Câmara Municipal de Viseu foi longo já. A Hebis, em determinada altura, eu sei que houve ali algumas situações que não gostaste muito, mas levaste, como se diz na gíria, levaste a tua avante. Não sei se levei a minha avante. É assim, eu quando acredito nas coisas, e eu faço todas as coisas que eu fiz até hoje, foi porque eu acredito nelas. Porque no dia em que eu deixar de acreditar, eu vou-me embora. Não tenho... se eu já era assim quando tinha 14 ou 15 anos, quando se chega aos 55, nós já podemos fazer... Eu não perguntei. Mas eu digo, porque eu digo, tenho 55 feitos. E, portanto, já posso entrar na atividade sénior que promovo na Câmara, não? Portanto, eu acho que foi por isso que a gente... Eu também. Portanto, já posso ir para a atividade sénior. Eu vou fazer anos um destes dias, não sei quando. Mas eu sei, quando fazes anos. Mas isto para dizer, ou estava, já que eu me perdia-me, porque eu acredito nos projetos e vou à frente. E, portanto, quando nós acreditamos muito numa coisa, eu acho que a gente perde até a noção dos limites de onde deve ir. Porque acreditamos nela e, portanto, vamos, e depois às vezes pensamos assim, não sei se fui longe demais. Mas o que é certo é que a gente já foi. A situação complicada que vivi, né? A Hebis viveu sempre situações complicadas, e complicadas neste ponto, porque é uma escola particular, mas é uma IPSS, portanto não é um colégio, é confundida com os colégios porque é particular, mas não é. Portanto, é uma IPSS, tem muitos jovens jovens de todas as classes sociais, portanto não tem aquele típico aluno ou aquele jovem de que as pessoas são identificadas como colégio porque o pai tem um poder económico melhor ou não. A Hebis tem de tudo, tem como uma escola pública, porque ela faz um serviço público, está enquadrada na rede escolar, e depois quando confundem essas coisas faz-me lutar contra isso, porque eu tenho que defender aquelas crianças que estão, aqueles jovens que estão ali, que são jovens que merecem ter o ensino numa escola perto de casa deles. E, portanto, quando o ano passado o Ministério da Educação acha que os contratos de associação são todos para pôr um fim, porque são todos, e era este o slogan, não é, que se ouviu sempre, são todos escolas onde os pais podem pagar, eu tive que demonstrar que não era assim. Porque não era mentira. Não era uma escola onde os pais todos podiam pagar e, portanto, era preciso que as pessoas também percebessem de que há situações, eu não estou a dizer que não há colégios com essas características, mas não podemos dizer que é tudo igual. Não podemos meter tudo no mesmo saco e achar que... E pronto, e foi só isso que eu fiz, foi defender e explicar da forma que eu fui capaz que as coisas eram diferentes. Portanto, não foi uma questão de levar avante, foi só uma questão de clarificar. Portanto, não fui fazer nenhuma guerra com ninguém, só quis mostrar que temos um território, que estamos lá, que eu digo estamos porque tenho alguma dificuldade em me desvincular, porque ainda só estou há 3 meses na Câmara. Não é? Olha, portanto, vou deixar a primeira pergunta no ar. Sim, já lá chegamos. Já custou-te muito ter que optar entre a Hebis e aceitar o desafio de concorrer à Câmara de Viseu? Eu não sei se posso pôr as coisas em custar muito. É assim, eu gosto muito da Hebis. Portanto, a Hebis é um projeto que tem um projeto pedagógico que é muito aquilo que eu penso. Este ano tínhamos o desafio que foi pensado, que foi aceito por mim, de fazermos a gestão flexível de currículo. É a única escola de Viseu que está nesse projeto. E portanto, era mais uma coisa que eu queria ter implementado.
O desafio de vir para a Câmara foi-me posto fui apanhada de surpresa, completamente apanhada de surpresa. Era a última coisa que me passava pela cabeça, que me iriam alguma vez fazer este desafio. É evidente, e não vou dizer que não fiquei orgulhosa com o desafio, porque assim, numa cidade que já tem alguma dimensão como a nossa, tanta gente ligada ao ensino superior, não superior, tanta gente ligada com mais ou tantas capacidades como eu, quando o Dr. Almeida Henriques me pergunta ou me desafia para eu aceitar o lugar, é evidente que eu me senti... fiquei orgulhosa, fiquei lisonjeada com o convite, mas fiquei assustada, achei que aquilo não era para mim. Por obra de quem? Porquê? Eu nunca estive ligada a nada que tivesse a ver com política, não sei se sou capaz, aquilo é uma dimensão muito, muito diferente. E depois, assim, e depois a gente também entra numa zona de conforto, não é? Eu 20 anos na EBIS é muito confortável a gente saber exatamente o que vai fazer todos os dias. Este desafio era um desafio de agora vais virar tudo ao contrário, né? Vais passar a ser uma figura pública, vais passar a ter horários diferentes, vais passar a ter uma equipa completamente diferente. Essa dos horários tem muito que se liga, já lá vamos. Ter horários diferentes, teres uma exposição que não é aquilo propriamente que eu gosto, não é? Não sou uma pessoa que gosto muito da exposição pública, portanto houve estas coisas que me deixaram... Pronto, mas depois eu ia entrar na lista, eu era num lugar na lista que eu achei, confesso, e vou dizer isto aqui às tantas não é muito politicamente correto dizer, mas eu achei que não ia ser eleita. Portanto, eu entrei em 6º lugar e, portanto, eu achava que não ia ser eleita. Portanto, até era um bocadinho confortável para mim. Dei o meu melhor na campanha, como é evidente, a equipa merecia dei o melhor que sabia e que podia, mas eu achava que não ia ser eleita e, portanto... Pronto, era um desafio que eu tinha ficado contente, mas depois do dia 1 de outubro... No dia 1 de outubro, como é que foi? E eu, no dia 2, vou-te só dizer, no dia 2 de manhã, quando acordei, liguei o telemóvel e fui ver as notícias a ver se era mesmo verdade. Porque eu deitei-me convencida de que aquilo depois com aquelas coisas todas bem contadas, não chegava mesmo a mim. Portanto, no dia 2 eu tive a consciência de que afinal, pronto, agora é preciso ir em frente e fazeres o que sabes e aprenderes o que não sabes. Pronto. E 3 meses depois? E 3 meses depois, eu estou a gostar muito. Tenho umas equipes fantásticas. É evidente que eu apanhei um outro desafio que não estava a contar, que foi o do desporto. Como eu costumo dizer, o presidente contratou-me só para a educação e depois deu-me de presidente do desporto. E o desporto para mim, a juventude nem tanto, mas o desporto foi para mim um desafio que ainda hoje me ocupa 80% do meu dia, porque era uma coisa que eu não estava à vontade, de maneira nenhuma, nem estou ainda à vontade, e que estou a dar tudo o máximo que posso. Tenho equipes fantásticas que estão muito bem organizadas e que sabem tudo o que querem e que me ajudam no máximo possível e, portanto, eu só estou lá para... É como guiar um automóvel. É, mais ou menos isso. É. Olha, que perspectiva tens da educação hoje em Viseu? A perspectiva da educação em Viseu? Olha, isso é que é uma pergunta difícil. Essa é que é difícil. A educação... eu acho que a educação está bem. As pessoas é que estão descontentes. Eu nem sei se devia dizer o que vou dizer, mas pode ser que ninguém ouça, não é? Estamos aqui só os dois a conversar. Eu acho que hoje em dia a educação está... Olha, temos escolas bem equipadas, temos condições que eu acho que a maioria das pessoas não tem. Tu sabes que eu há 4 anos estive em Angola e Moçambique, porque há um desafio de fazer escolas como a EBIS nesses 2 países da África. E depois de eu ter visto o que vi lá, as condições em que aquelas jovens estudam, eu acho que a educação em Portugal está muito bem e recomenda-se. Agora, eu acho que algumas pessoas estão descontentes porque a vida não está fácil e, portanto, depois isso desmotiva-as para poderem fazer mais. Eu acho que é este o clique que falta na educação em Portugal. É os profissionais de educação perceberem e sentirem de que a estabilidade deles vai influenciar toda a prática pedagógica que têm e
e depois perceberem de que isto eles podem fazer a diferença, porque nós temos, os educadores têm uma coisa fantástica, que é que temos o futuro nas mãos, e as pessoas às vezes eu acho que não têm bem essa noção de que ali perante, na nossa sala de aula, na nossa escola, nós temos quem nos vai governar amanhã, e isso é um poder fantástico, não é? Já vamos voltar a este tema. Vamos fazer já um intervalo. E para fechar esta primeira parte, o teu segundo tema musical é um tema italiano. Vou ver se eu consigo ler isto. Io te amo solo te, de Chiara Civeglio, com Chico Buarque. Alguma razão especial para esta escolha? Ou falaste-me concretamente desta versão? Essa versão porque ela tem essa música tem várias versões, e eu confesso que gosto delas todas, mas gosto mais desta, talvez pela parceria com o Chico Buarque, que é um cantor que eu gosto, mas também porque tem assim um toquezinho a jazz, e eu gosto das músicas, a primeira também. Sim. Gosto de músicas com este toque de jazz. Eu acho que esta se identifica, eu identifico-me com esta música. Também é uma música que já tem muitos anos, eu acho que tem tantos quanto eu. Acho que a versão original dela é de 62, portanto repara que eu acho que ela tem essa característica. Ela tem uma letra que eu acho que se encaixa comigo. Ela diz qualquer coisa do género de que há pessoas que têm muitos amores, eu só tenho um, que é aquele que é a minha vontade de fazer coisas. E, portanto, eu acho que esta se encaixa há pessoas que se perdem, porque gostam disto e gostam daquilo e gostam de fazer aquilo. E eu acho que esta se encaixa comigo, porque eu não me perco muito pelo caminho. Eu sei o que gosto e é este o meu caminho, é fazer as coisas com paixão. Portanto, eu acho que esta música, além de ter uma melodia muito bonita, a letra parece que foi escrita por mim. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto, com a nossa convidada de hoje, Cristina Brazete, vereadora da Educação e Desporto da Câmara de Viseu. Na primeira parte falámos falámos tudo menos da questão que coloquei no início, e volto a colocá-la no início da segunda parte. Como é que foi isto de chegar à Câmara, depois daquele trajeto todo E assim, eu cheguei à Câmara porque fui convidada pelo Dr. Almeida Henriques. Nós fomos colegas no liceu. Eu já o conheço, na verdade, ele para mim não é bem o Dr. Almeida Henriques, é mais o Kim. E ele fez-me este desafio, e às tantas a pergunta tem que ser feita a ele, é porque é que ele se lembrou de mim. Mas já tinhas a tua experiência e a tua sensibilidade, especialmente para estas questões, um presente, não vou dizer envenenado, mas que foi o desporto. Já o disseste há pouco. Mas a educação merece uma sensibilidade diferente da visão normal que se tem. É preciso olhá-la, como disseste, mais para as pessoas, e falta o clique. Quando falas no clique, referes-te em concreto aqui? Refiro-me que as pessoas estão descontentes com a vida. A nossa vida em Portugal não é fácil, porque viemos da Troika, depois há o desemprego, depois há a instabilidade dos professores, depois é os pais que também vivem situações complicadas, e depois nós pensamos que não há crianças, porque as escolas estão a fechar, e todas estas coisas eu acho que deixam as pessoas preocupadas com muitas coisas, que são legítimas, como é evidente, mas não nos deixa tempo para pensar no que é mais importante, que é as crianças e os jovens enquanto alunos, enquanto aprendizagem, porque eles é que estão a crescer. E quando eu digo o clique, é as pessoas pensarem assim, esperem lá, agora quando a gente entrar aqui dentro, vamos ver se a gente consegue desligar o interruptor e esquecermos que nós temos problemas e vamos pensar na educação enquanto aqueles seres que estão ali para crescerem, para serem felizes e poderem brincar. Hoje em dia nós vemos crianças que estão de manhã à noite ocupadas porque os pais estão a fazer o que acham de melhor, não é? Que é de darem-lhe natação e isto e aquilo e aquilo outro, isto tudo e mais atividades. E depois eu pergunto, e aquelas crianças são felizes? Perguntaram à criança se ela é feliz naquilo tudo que faz, ou ela é apenas canalizada para as melhores oportunidades? Eu, quando estou a dizer isto, eu não quero de forma alguma que alguém me interprete que eu estou a criticar. Eu também fiz isso com o meu filho. Agora, eu acho que há tempo de nós pensarmos assim, vamos lá ver
Se eu não era mais feliz quando jogava, saltava a corda na terra, quando me apetecia, e subia às árvores em casa da minha avó e caía, esfolava os joelhos todos. E hoje em dia não se pode fazer nada disso, não há tempo. Nós não deixamos que as crianças façam essas coisas porque queremos o melhor para elas. E eu pergunto, será que é mesmo isso melhor? Falta maior intervenção dos pais na educação dos filhos? Não, os pais intervêm na educação dos filhos, sim. Aquela fase em que, bom, o meu filho não pode levar uma estalada ou não pode ser repreendido, já passou? Eu nunca tive muito bem essa... Eu sei que essas coisas existem, mas eu devo ter sido uma pessoa com muita sorte, porque eu nunca tive esse tipo em 30 anos de serviço, eu nunca tive esse problema. Com certeza tive sorte, mas eu nunca tive esse tipo de relacionamento com os pais. Os pais colaboraram sempre quando era preciso. Pronto, provavelmente tive sorte. Mas é esta a minha visão da escola e da educação, é esta partilha entre os pais e os professores e todos os agentes que sejam possíveis. Mas eu acho que se nós estivermos preocupados com a felicidade, nós professores, com a felicidade dos jovens, os pais entendem isso muito bem. E se os pais perceberem de que a escola está preocupada com isso, também entendo os professores. Eu acho que às vezes aqui falta quando eu digo clique é isto, é nós percebermos que estamos todos a pensar no mesmo, com certeza de maneiras diferentes, porque estamos em sítios diferentes, mas estamos todos a olhar para a mesma coisa, que é aquela criança e a educação dela. E portanto, se nós tivermos a capacidade de desmontar tudo o que está para além de todas estas coisas que são complicadas, são as redes sociais, são os perigos de andar na rua, todas essas coisas são problemas legítimos. Os pais hoje em dia têm um problema com a segurança brutal, não é? Que não existia no tempo em que eu andava na escola, e é legítimo que o tenham. O próprio professor também tem. Não vamos agora empurrar as responsabilidades uns para os outros, porque não é isso que se trata. Temos que pensar como é que nós vamos proteger ao máximo possível, sem criarmos redomas, porque isso também não faz sentido. Agora, eu acho que é preciso isto, as pessoas não pensarem que estamos num campo de batalha, um de cada lado. Estamos todos no mesmo sítio, com visões diferentes, com vontades diferentes, que é fazer o quê? O melhor para aquelas crianças, para aqueles jovens. Esta é a minha visão de educação. Educação e desporto. Já disseste na primeira parte que tens uma equipa que, no fundo, já há todo um projeto que vem de trás. Uma das situações que é realçada quando se fala de Viseu, e já ouvi isto de fora, é as atividades para os séniores. E essa tem sido uma das coisas que eu tenho ouvido quando se referem a Viseu, até porque há pessoas que conheço que participam nessa atividade. É importante, no fundo, ligar tudo isto e fazer essa ligação entre os mais novos e os mais velhos. É fundamental. É fundamental porque os mais novos e os mais velhos, há uns anos, estavam muito próximos, porque os avós tomavam conta dos netos. Hoje, cada vez há menos isso. E eu acho que nós temos todos muito a aprender uns com os outros. Eu aprendo todos os dias com os mais velhos e com os mais novos. Porque nós aprendemos com o outro, seja lá ele que de faixa etária ele seja. E, portanto, quando nós estivermos com a abertura da mente para querermos aprender o que o outro nos tem para dizer, nós vamos ficar muito mais ricos. E, portanto, o desporto na nossa cidade, que é uma cidade de interior, que é uma cidade que tem frio e que tem muito calor, é até um fenómeno, se pensarmos bem. Porque fazer desporto à beira-mar, ali na Figueira da Foz, é fantástico. Eles têm um clima mais ou menos estável, é uma zona plana, tem aquele paradão todo para correr, praticar desporto em Viseu, numa cidade que não é tão... tem muito frio, não é? Hoje de manhã estava uma bela de uma camada de geada quando saí de casa. E à noite, quando eu saio do município, normalmente vejo gente a correr, equipes que estão por ali, que se juntam, e está um frio. Portanto, eu acho que é um fenómeno muito interessante que as pessoas de Viseu se estejam a juntar e a fazer, de uma forma formal ou informal, estas atividades. A atividade sénior é, na verdade, a menina dos olhos da variação do desporto, do gabinete do desporto. E é porquê? Porque nós... Primeiro, ela está descentralizada, ela está a ser feita nas freguesias, fora do centro da cidade. Estamos a tirar pessoas que estavam isoladas, com certeza já não estavam
Nunca tinham feito. No outro dia uma senhora dizia, o desporto que tinha feito tinha sido com a enxada. Era o único desporto que eu conhecia. E, portanto, nós estamos a fazer coisas muito giras com pessoas que não tinham estes hábitos, não é, de desporto. Estamos a promover o convívio de pessoas que estavam a ficar muito isoladas. Eu acho que esse é o principal sucesso da atividade, foi por aí que começou. Foi o facto de nós estarmos a tirar do isolamento pessoas que estavam a tornar-se mais isoladas, e depois estamos a tentar ir de encontro a que haja atividade entre os mais velhos e os mais novos. Por isso, o ano passado fizeram, eu não me canso de ver o vídeo que foi feito do Dia dos Avós, que foi, a equipa do desporto teve uma sensibilidade fantástica, que foi perceber que no mês de junho e julho começavam a não ter os idosos nas suas aulas de ginástica, ou da natação, ou da hidroginástica, todas as aulas que tinham. E perceberam porquê. Perceberam que não havia aulas e eles tinham que ficar a tomar conta dos netos. E, portanto, perceberam que as faltas dos idosos naqueles meses era porque eles estavam a tomar conta dos netos. Então fizeram uma coisa fantástica, que foi dizerem, tragam os netos para as aulas. E aqueles meses foram feitos com os avós e netos a fazerem as aulas de... E eu acho isto que é... Eu, quando vejo estes vídeos que eles fizeram no Dia dos Avós, de uma série de atividades no Fontelo, 2.000 idosos, acho que ainda passa deste número, com os seus netos a praticarem em conjunto, eu acho que isto é fantástico, só podemos estar orgulhosos, porque isto foi quase espontâneo, mas lá está aqui por detrás do quê? A vontade de querer fazer coisas, que é o que eu vejo naqueles jovens, daqueles técnicos do desporto. Os técnicos do desporto têm todos a idade para ser meus filhos e, portanto, são os meus meninos, e que têm esta fantástica... Porque estão super motivados, porque gostam muito do que fazem, eles tiveram esta iniciativa de juntar os netos naquele mês sem haver problema nenhum, sem haver aquela coisa, mas isto é só para idosos, isto é só para... Percebes? E isto faz com que faça a diferença. Falaste no Fontelo. A Câmara tem previstas obras para o estádio. Eu sei que ainda não estão completamente definidas, mas há pelo menos a questão da pista. A Câmara tem projetos não só para o Fontelo. Eu acho que tem projetos para o desporto muito grandes para a nossa cidade, porque o Pavilhão Cidade de Viseu vai ter obras significativas. O Fontelo vai ter, o Fontelo tem que ter. O Fontelo tem uma localização fantástica, porque a nossa mata de Fontelo é fantástica. Provavelmente está em vista que a pista saia do Fontelo. Há já alguma perspectiva para onde ela possa ir? Mas não te posso dizer. Pois. É segredo. É segredo. É segredo. Não, mas ainda está em estudo, porque não sabemos se ela cabe ou se será outro sítio, portanto ainda está em estudo, por isso é que eu não posso dizer, porque não está definido. Mas estamos a fazer estudos. Por isso é praticamente garantido que a pista não ficará no Fontelo? Não é praticamente garantido, mas é talvez uma grande possibilidade. Isto porque é preciso aumentar as bancadas do Fontelo. Não podemos alargar o estádio porque ele não pode ir para o lado da mata. Portanto, a pista de atletismo... Posso continuar? A pista de atletismo deixa de poder ser usada para o atletismo quando há jogos de futebol. Portanto, não tem uma utilização dos 7 dias por semana como eu acho que fazia sentido. Depois ainda há o problema de não poder haver algumas das atividades de atletismo por causa do relevado, que se estraga o relevado. Portanto, se ela sair do estádio de Fontelo, e isto é a opinião dos técnicos, eu já os ouvi, porque eu estou a dizer isto, não é da minha cabeça, como é evidente, porque não tenho esta sensibilidade ou este conhecimento para dizer o que estou a dizer. Mas esta saída dela do Fontelo é porque com certeza ela choca com as atividades de futebol. Portanto, há aqui embora ela fique lá muito bonita, em termos estéticos ela até fica bonita no Fontelo, quando há prática de futebol não pode haver de atletismo, e portanto a ideia dela sair é para que haja melhores condições para o atletismo e para que as obras do Fontelo, para que haja jogos de futebol com outras possibilidades, com o futebol de outra forma, que o Fontelo também está a precisar. Na verdade, o nosso estádio está velhinho. É esta
a razão da possível saída dela lá. Olha, nós estamos mesmo a caminhar para o final. Isto é conversa como as cerejas. Isto, quando a gente dá conta, começa a olhar para o relógio, afinal já passou tanto tempo. E depois temos a tua última escolha musical. Voltando, falaste em muitos projetos para o desporto e para a educação. Para a educação temos o Viseu Educa recheadinho de projetos. Alguns que ainda estão na minha manga, que não te vou dizer. Não. Pronto, não posso. Agora mas vamos ter surpresas. Para já está a funcionar projetos fantásticos que estão no Viseu Educa e que vão, como por exemplo, projetos relacionados às artes. Ainda tivemos um dia destes um cantor lírico aqui nas escolas a fazer arte com jovens. Há a aposta de haver a escola de música em todas as freguesias e, portanto, é outra, embora seja um projeto mais ligado com a cultura, mas nós não podemos nunca tirar uma coisa da outra, porque são os jovens, são os mesmos, não é? Portanto, quando a gente pensa que o desporto está muito longe da educação e está muito longe da juventude e da cultura, não está, porque nós estamos todos a trabalhar para as mesmas pessoas, que são os jovens e as crianças. Mas há aí umas novas ideias que estão na minha cabeça e na cabeça das pessoas que estão comigo. Algumas ainda estão só na minha cabeça até. Isto é que é guardar segredo. Sabes, porque às vezes eu tenho medo. Sabes que eu conforme a música que eu há bocadinho te dizia, a segunda música que ouvimos, eu tenho só uma paixão na vida, que é mesmo esta de fazer algo que seja, que me entusiasme, que me faça vibrar, e há aqui uma... Vou fazer a pergunta de outra maneira. Qual é aquele projeto, e é a última, porque estamos mesmo no final, qual é aquele projeto que gostarias de deixar marcante neste mandato? Eu gostava de deixar muitos projetos marcantes. Gostava de deixar muitos. Olha, gostava de deixar, na parte do desporto, gostava de deixar os equipamentos com melhores condições. O estádio do Fontelo, o pavilhão da cidade de Viseu, uns outros que estão aí pensados. Gostava de deixar melhor qualidade em termos... Porque, na verdade, para tanto praticante, as condições não estão adequadas ao que nós queremos. Começa a ser pequenino também. Começa a ser... Está tudo a ficar pequeno para a quantidade de... Gostava de existir... Mas quando eu digo... não quer dizer que passe tudo por estádios ou por coisas assim, porque eu acho que a prática desportiva, informal, espaços como as ecopistas, eu acho que isso ainda faz todo sentido, ou talvez mais. Porque eu acho que, como dizem os meus meninos do desporto, todos os minutos contam. E, portanto, eu acho que não tem que ser só a prática desportiva de uma atividade perfeitamente constituída. Acho que haver espaços onde possam... Por exemplo, a Quinta da Cruz, que vai ter também algumas novidades. Além do relevado do campo, vai ter outras novidades lá, porque é um espaço fantástico e que pode ter muito mais prática desportiva, ou atividade desportiva, chamemos-lhe assim. Gostava de levar a atividade desportiva ou a prática desportiva às escolas, mais integrada, não estar assim tão separada, como se houvesse o desporto escolar é uma coisa e depois a prática desportiva é outra. Nós estamos a falar das mesmas crianças. E, portanto, juntar estas duas coisas, eu acho que era uma coisa que eu gostava muito. Depois, e agora vou desvendando então esse tal bocadinho do véu que tu queres que eu desvende, que estás aí mortinho para que eu diga. Nós vamos ter um dos grandes projetos e espero que o Dr. Almeida Henriques não ouça o que eu vou dizer, porque ele ainda nem sabe. Portanto, repara bem o risco que eu estou aqui a correr. Nós vamos ter muito investimento e muitas coisas ligadas a smart cities, a incubadoras de empresas e coisas desse género. E eu penso, essas coisas todas fazem sentido para quem? Para o futuro, certo? E o futuro é quem? As crianças e os jovens que estão para eu tomar conta, não é? Exatamente. Não é? E, portanto, encarregada de educação. Sou encarregada da educação deles, não é? Em última instância. E então, eu acho que tem que haver aqui a ligação dessas coisas
com as escolas do primeiro ciclo, de pré-escolar, que são as que estão comigo mais diretamente, mas e as outras também. Então já tive algumas conversas com professores de áreas do design, por exemplo, de áreas do Fab Lab, que é um laboratório que nós também vamos ter, numa dessas incubadoras, onde eu acho que nós temos que haver aqui esta mistura entre as empresas, entre o ensino superior, entre o primeiro ciclo, talvez o pré-escolar até. Portanto, há aqui uma outra ligação que eu gostava de deixar, pelo menos as bases lançadas, para que não se fique só pelas coisas muito tradicionais. Quem sabe um dia destes Viseu não tem aí um cluster do design ou das áreas assim mais extravagantes. Não é que eu seja muito extravagante, mas parece que sou, não é? Mas assim uma coisa diferente. Eu gostava estou motivada para essas coisas diferentes que eu acho que estão na cabeça de quem está, do próprio presidente, que é ele que tem a responsabilidade do empreendedorismo, mas eu estou a ver-me encaixar esta área por aí, porque não sei se adianta muito termos estas cidades todas inteligentes se não prepararmos ou se não metermos este bichinho em quem vai estar no futuro com elas. Olha, todos os dias de manhã perguntas qual de nós dois abre a porta. Porque tu escolheste a última música que tu escolheste foi Quem de Nós Dois, na versão do Paulo Gonzo com a Carolina. Mas isto levou-me a fazer aqui qual de vocês dois é que abre a porta de manhã? Tu ou o Nuno? Nuno Nascimento, que é o adjunto do presidente. Temos dias, uns dias a abre ele, outros dias sou eu e outros dias abrimos os dois ao mesmo tempo. Portanto, a gente mete. Vocês disputam hoje quem chega mais cedo? É assim, ele gosta de se levantar cedo, pelos vistos, não é? Eu, por acaso, eu já conheço o Nuno há muitos anos, mas nem sabia que ele tinha esta característica. Eu levanto-me todos os dias às 6 da manhã. Eu só durmo 3 horas. E, portanto, para quem só dorme 3 horas por dia, levantar-se às 6 da manhã quer dizer que se deitou às 3, certo? E, portanto, já lá estou horas a mais na cama. Portanto, levanto-me às 6 e depois vou fazer o quê? Não vou ficar ali a olhar para o 7 estrelas. Vou para a câmara, exatamente. Portanto, isto era um hábito que me vem da escola, sabes? E, portanto, eu já ia para a escola a essa hora e vou na mesma. Pronto, isto foi o lançamento para o último tema, Quem de Nós Dois, porque esta versão completamente diferente das duas primeiras. E lembro que a primeira música foi a versão original de Billy Paul, Me and Mr. Jones, que teve várias versões. Depois Chiara Civello com Chico Buarque e Eu Te Amo Solo Até, não sei se disse bem. Quem de nós dois? Porquê? Se ouvires as letras, não são tão diferentes quanto isso. Pois não. Com certeza, porque eu sou uma pessoa muito coerente, eu acho. E, portanto, esta é apenas... Eu, quando pensei nesta música, gosto muito de Paulo Gonzo. E pensei gosto desta versão com a Carolina e acho uma canção... Quando eu a escolhi, não escolhi por ser uma canção da minha vida. Foi primeiro porque eu achei que devia trazer uma canção cantada por alguém em português. Porque eu gosto imenso de música. A primeira coisa que eu levei para o meu gabinete da variação foi uma aparelhagem de música com CDs. Portanto, eu não consigo viver sem a música e, portanto, foi muito difícil encontrar... pelo menos as duas primeiras foi fácil, mas a terceira foi difícil. Porque gosto muito, por exemplo, de bandas sonoras de filmes e eu pensei em trazer-te algumas dessas, mas depois disse, não, tenho que levar o Paulo Gonzo, que eu gosto, tem que ser português e como gosto muito desta, achei que era esta que tinha que vir. Pronto, chegamos ao final da Mesa do Canto deste sábado, último sábado do mês de janeiro. Agradeço a disponibilidade. Só uma ressalva, eu não... isto não é um programa de entrevistas, também não trouxe cá a variadora de Educação do Desporto, trouxe a Cristina Brazete, por isso falámos nesta forma muito informal, e agradeço a tua presença e nós voltamos para a semana.